Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 23 de janeiro. Agora na Espanha são exatamente 22 horas e 25 minutos. No Brasil, 18 e 25 da tarde. Gente, eu estou no gráfico semanal para reportar para vocês que uma confluência hecatômbica nuclear ascendente está se formando aqui para a BTC. Não só o fato da gente ter migrado para a banda superior do canal de Keltner no semanal. A última vez que isso aconteceu, que a gente migrou para a banda superior, a BTC catapultou de 8 mil em direção a 64.854 dólares. Mas outra confluência hecatômbica nuclear está se formando, que é a VWAP diária em cima da VWAP semanal, a VWAP semanal acima da mensal e a mensal acima da anual. A última vez que isso aconteceu, a BTC pulou de 8 mil para 64 mil. Fica para registro e para consideração de vocês. No intraday, a BTC foi absolutamente didática e espetacular hoje, vamos colocar assim, né? Hoje eu ofertei mais de 10 sinais no copy trade. Os sinais da sala todos fecharam rapidamente, porque batia na lower, voltava para VWAP, via para upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP, ia para upper, voltava para VWAP. Chegou a pegar no final agora da tarde, aqui na Espanha, visitou aqui a primeira lower e voltou para VWAP. Só não ganhou dinheiro no mercado hoje quem não quis, porque tava mamão com açúcar, vamos colocar assim. No intraday regular, com uma upper e com uma lower, basicamente a BTC visitava a lower, voltava para VWAP, visitava a upper, voltava para VWAP. E assim foi o dia inteiro. Uma coisa linda, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, CBDCs vão revolucionar os sistemas financeiros globais, diz o Bank of America. Uma análise do Bank of America anuncia que o avanço tecnológico mais significativo da história do dinheiro é a tecnologia blockchain, é o novo normal, e as NFTs estão de volta. Vendas na OpenSea aumentam em meses consecutivos. Desde novembro as vendas vêm aumentando a cada mês, ou seja, vai continuar aumentando porque o mercado voltou a ficar aquecido, vamos colocar assim, e bancos americanos visam carteiras digitais e alguns, inclusive planejam lançar wallets com que vão concorrer com o Apple Pay. Ou seja, gente, a Web3 está chegando no sistema financeiro tradicional, ou seja, a tecnologia blockchain está aportando no sistema financeiro tradicional muito antes do que a gente eventualmente imaginava. Agora, já tem banco querendo criar o wallet, como o MetaMask, por exemplo, cuja private key vai ser o seu rosto, ou a sua digital, ou enfim, algum aspecto biométrico que vai desromper esse mercado. Inclusive, já existem projetos querendo transformar a biometria numa private key. E é isso que vai acontecer. Não subestimem essa movimentação do sistema financeiro tradicional em direção à tecnologia blockchain. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Narendra Modi quer transformar a Índia na nova China. A economia global precisa de uma nova força motriz e a Índia está avançando para se transformar numa nova China. A população da Índia, a partir de dezembro de 2022, teoricamente já teria ultrapassado a população chinesa. Alguns analistas ainda precisam consolidar alguns dados, mas é muito provável que até o final de 2023 a população indiana oficialmente seja pontificada e declarada como maior que a população chinesa. É o novo normal, a Índia superando demograficamente a China e eventualmente economicamente. Vamos ver como vai se desdobrar essa promessa do Narendra Modi. E a Europa vai se preparando para uma reversão brusca e abrupta do mercado imobiliário. Depois de anos e anos de dinheiro, vamos colocar assim, fácil, a Europa tem que passar por
por um encontro marcado depois de 10 anos de dinheiro fácil. Ela precisa ter vivenciar na verdade, há um verdadeiro distúrbio no mercado imobiliário europeu. Os preços não param de cair e estima-se que todos os imóveis, toda a dívida garantida por imóveis na zona do euro alcance algo em torno de 1,9 trilhão de euros, ou 2,1 trilhões de dólares. Porém, com a queda abrupta no valor desses imóveis, pode eventualmente acontecer um colapso de garantias. Vamos ver se isso aqui não se desdobra numa próxima grande crise. E a Rússia, nas últimas horas, seguiu atacando o sul da Ucrânia, enquanto Kiev aguarda por mais blindados e armas. Enfim, gente, a guerra vai avançando, vai escalando em níveis de gravidade. Esperamos sinceramente que essa guerra arrefeça a sua escalada de gravidade, mas não é o que parece. Isso aqui facilmente pode evoluir para uma crise militar nuclear. E nesse cenário Mad Max, a BTC hoje fez bonito no diário. A gente está acumulando aqui em direção ao alvo da nossa onda 3, que está lá em 25 mil dólares, que foi esse toque aqui desse pico de agosto de 22, onde a gente tocou na linha superior da nuvem. Aqui em 25 mil a gente vai desenhar a onda 4 para explodir em direção a 30 mil dólares. Volto a reportar o nosso gráfico semanal. A VWAP diária está acima da semanal, que está acima da mensal, que está acima da anual. E a última vez que isso aconteceu com a BTC migrando para a banda superior do canal de Keltner, a gente catapultou de 8 mil para 64 mil. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, principalmente para os shortados. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam a nuvem na projeção, abrindo a boca de jacaré esverdeada, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.